Olá. Então, boa noite a todos. Bom, o pessoal que está aí via Zoom não tá vendo, mas aqui na Casa Santa Isabel a gente tem um grupo de mais ou menos 15 pessoas. E a gente está usando uma câmera, então não vai dar para verem a plateia. Só vai dar para verem aqui o Fritz e o palestrante, que é o Beto. Mas é isso, as perguntas então, quem tiver perguntas, comentários, vamos ter um momento no final para isso. E aí eu e a Rita vamos organizando isso aqui em conjunto com o Beto. Sim. Mas em nome da Casa Santa Isabel, a gente queria muito agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer o Beto, que está aqui. O Fritz já vai falar um pouquinho sobre ele. E sim, que seja um bom encontro. Boa noite a todos, também pela parte da Sociedade Antroposófica e dos momentos da antroposofia. Uma grande saudação também aqui ao Beto, que pela primeira vez vejo presencialmente, e em especial um grande agradecimento à Casa de Santa Isabel. Portanto, este evento inicialmente era da Casa de Santa Isabel, faz parte de um processo que estamos aqui a fazer digamos, nas nossas estruturas e nos nossos processos sociais, com a preciosa ajuda do colaborar, ou colaborar, ainda não sei bem qual é a pronúncia desejável, a que pertence o Beto Dertoni, que se especializou, pelo que julgo, há muitos anos nessas questões da gestão colaborativa, que obviamente são uma temática muitíssimo importante em muitas ou quase todas as instituições antroposóficas e que, como sabemos, felizmente, já não são assim tão poucas na Casa de Santa Isabel. Em Portugal, aqui no nosso país, que parece pequeno no mapa, mas não é assim tão pequeno quando se anda aqui dentro e quando se começa a descobrir as coisas. Então, um grande agradecimento à Casa de Santa Isabel, que realmente teve essa ideia de abrir as portas à Sociedade Antroposófica para nós, nesta modalidade online, também podermos participar e estar presente e beneficiar aqui do conhecimento e da experiência que o Beto Dertoni vai partilhar aqui conosco. E não tiro mais tempo, Beto, o palco é teu. Obrigado a todos e já vamos iniciar aqui esta aprendizagem. Obrigado, Fritz. Vem aqui. Passar o bastão. Tá bom assim? Som? Muito bom. Então, boa noite, gente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, uma honra, né? Estar aqui presente na Casa de Santa Isabel. Eu já escuto falar da Casa de Santa Isabel há muitos anos. De Portugal, obviamente. Então, quem nasce no Brasil já conhece Portugal desde que nasce. Então, muito prazer estar aqui com vocês. Para falar desse tema, como o Fritz falou, né, da gestão colaborativa, um assunto importante. Eu lido com esse tema há muito tempo, há mais de 30 anos. E ele é importante para as instituições antroposóficas, né, que de maneira geral buscam trabalhar de forma mais colaborativa e fazer uma gestão mais colaborativa. E sempre foi um desafio, né, muito grande, de como fazer isso de uma forma adequada. Mas também para muitas outras organizações, né, não antroposóficas. Esse movimento da gestão colaborativa tem ficado cada vez mais forte no mundo, né? Eu percebo, na minha experiência, né, com as instituições antroposóficas, eu lido com esse tema já há mais de 30 anos. Mas com outras organizações, claro, quando são associações, cooperativas, também, né, sempre buscaram trabalhar de forma mais colaborativa. Mas com um trabalho com empresas, corporações, esse tema já se falava, mas pouco se fazia. E cada vez mais essas organizações também estão buscando trabalhar de forma mais colaborativa. E é um grande desafio, porque nós fomos a vida inteira acostumados a trabalhar de uma forma mais hierarquizada, né? Uma estrutura mais hierárquica. Mesmo instituições que buscam trabalhar de forma colaborativa, na prática, muitas vezes observamos que a forma de funcionar se dá muitas vezes bem verticalizada. Então, a primeira coisa a falar disso, que a gestão colaborativa não significa que a gestão é totalmente horizontal, né?
não é totalmente vertical, mas também não significa que é totalmente horizontal. Então, esse é o grande desafio. Como que a gente trabalha de forma colaborativa, mas, ao mesmo tempo, preservando o espaço de autonomia de cada indivíduo, né? Então, o Fritz citou lá o nome da minha empresa, né? Colaborar. Nós somos um grupo de consultores que trabalhamos com consultoria, né, em várias organizações. E esse nome colaborar, como se pronuncia, a gente usa 2 O's, colaborar. E né, no desenho, no logo da empresa, tem os 2 O's formam uma lei no escape, né? Então, o colaborar tem um lema, que é assim: por um mundo mais colaborativo com indivíduos mais autônomos. Eu acho que esse é o grande desafio de trabalhar, né, com grupos. Como que a gente pode trabalhar de forma colaborativa, mas a partir do impulso de cada indivíduo, né? O impulso autônomo de cada indivíduo. Ou, em outras palavras, né, como dar espaço de autonomia para cada indivíduo atuar e realizar seu pleno potencial, sua tarefa na vida, mas de maneira de que isso seja né, de forma a colaborar com o objetivo coletivo do grupo. Então, né, esse é o desafio com que a gente se depara nesse tema da gestão colaborativa, um grande desafio. E aí eu queria começar com um verso, eu acabei não escrevendo aqui, mas acho que muitos conhecem, eu vou falar um verso do Steiner, que é assim: só é saudável quando, no espelho da alma humana, toda a comunidade encontra seu reflexo. E na comunidade vive a força da alma individual. Então, no espelho da alma humana, toda a comunidade encontra seu reflexo. E na comunidade vive a força da alma individual. Então, o Steiner diz que assim é saudável, né? Então, como que a gente pode carregar, por exemplo, um trabalho em grupo? Estamos aqui na Casa de Santa Isabel, né? Então, aqui tem uma comunidade que trabalha junto. Assim como outras organizações, outras pessoas que estão nos assistindo atuam em outras organizações. Então, na organização onde nós atuamos, como que nós podemos, cada um como indivíduo, carregar em nossa alma, né? Que a gente ter em nossa alma o reflexo de toda a comunidade. Ou seja, na minha tarefa individual, dentro do trabalho, como que eu faço o meu trabalho, a minha tarefa individual, carregando em mim o que vive em toda a comunidade, né? Como nosso propósito comum, nossos valores. Então, em cada coisa, cada ação que eu faço, que eu realizo no meu trabalho individualmente, o quanto eu consigo carregar na minha alma o reflexo da comunidade, né? E, ao mesmo tempo, como, estando na comunidade, em reuniões, por exemplo, em momentos coletivos, nesses momentos, a força de cada alma individual se faz presente, né? Ou seja, então, no coletivo, as individualidades não se anulam, né? Mas cada individualidade se faz presente e compõe, então, esse colorido do grupo. Então, esse verso também traz um pouco esses elementos da autonomia e da colaboração, né? Então, eu gosto muito de usar esse verso por conta disso. Então, sobre isso falaremos, né? E para falarmos de gestão colaborativa, eu quero trazer aqui, vou fazer um desenho. Fazer um desenho aqui. Nós chamamos, esse desenho que eu vou trazer, ele mostra uma dinâmica, que nós chamamos de dinâmica básica da vida social. Então, a vida social tem uma dinâmica básica, né? A vida social, ela acontece quando 2 seres humanos se encontram, né? A gente podia dizer que talvez o átomo da vida social é o encontro entre 2 pessoas. Esse relacionamento de um eu com outro eu, ali começa a acontecer a vida social, né? Então, quando as pessoas se encontram para fazerem algo em conjunto, se dá uma dinâmica nessa relação, que chamamos de essa dinâmica básica da vida social. Que quando 2 pessoas se encontram, surge um polo. De um lado, um polo. Vou fazer um desenho assim. Ah, não, desculpa, gente. Eu vou fazer. Eu esqueci, eu vou usar a lousa aqui melhor. O quadro. Vai ser melhor. O óculos, espera aí. Não preciso. Eu vou tirar o cachecol, está calor. Ah, tranquilo.
Aliás, se colocar aqui, talvez não interfira tanto. Ah, meu Deus. Melhorou? Deixa eu desenhar aqui. Então, por um lado, tem um polo que é o... Opa, desculpa. Muito grande. Que é o polo das necessidades. Então, por um lado, há pessoas que têm necessidades, né? Todos temos necessidades, né? Diversas necessidades. Então, por exemplo, para o exemplo aqui da Casa Santa Isabel, para esse trabalho existir, né? Esse trabalho só existe porque algumas pessoas têm necessidades de serem acolhidos aqui, de serem educados, terem trabalhos terapêuticos, não é? Então, todo o trabalho é direcionado e dirigido a atendimento de alguma necessidade de algumas pessoas. Então, por um lado, tem esse polo das necessidades, onde cada um diz, né? Eu preciso. Então, eu preciso, né? Uma escola, por exemplo. Então, as famílias precisam de uma escola para o desenvolvimento de seus filhos, né? Das crianças e dos jovens. Então, eu preciso de algo, eu tenho uma necessidade. E para essas necessidades serem atendidas, precisa existir um outro polo. Acho que ficou muito grande aqui, peraí. Precisa existir um outro polo, que é o polo das capacidades. Então, por outro lado, precisam ter pessoas que dizem, eu posso. Que é o polo aqui das capacidades. Todos nós também temos capacidades. Então, aqui cada um pode dizer, cada um daqui diz, eu posso. Então, uma escola, por exemplo, as famílias têm necessidades de educação para os seus filhos e os professores, por exemplo, têm capacidades que podem atuar, né? Aqui, no caso, os companheiros têm necessidades, os colaboradores têm capacidades, né? Nesse caso do trabalho em específico. E esses dois polos se encontram aqui no meio, num terceiro âmbito, né? Que une os dois polos. Então, o polo de necessidades e o polo de capacidades se encontram nesse âmbito do meio, que é o âmbito dos acordos. Onde todos podemos dizer, nós queremos. Então, nós, com necessidades e com capacidades, queremos que essa instituição exista, né? E, ao existir, o trabalho dessas pessoas em conjunto acontecem duas coisas nesses polos, né? Por um lado, a atuação das pessoas com capacidades são voltados para o atendimento de necessidades, então há um atendimento de necessidades e, ao mesmo tempo, ao se depararem com essas necessidades, há uma promoção do desenvolvimento dessas capacidades, né? Então, todos nós passamos por isso, né? Nós fazemos formações profissionais, nos formamos, mas a gente começa a aprender de verdade quando a gente começa a trabalhar, né? Quando a gente começa a lidar com a realidade, com as necessidades que surgem dos clientes, né? Vamos dizer assim, das pessoas beneficiárias do nosso trabalho. Então, ao nos depararmos com essas necessidades, nós promovemos o desenvolvimento de nossas próprias capacidades. E nós, nas nossas necessidades, quando somos atendidos por outras pessoas, né, também isso promove o atendimento dessas necessidades. Bom, então, nesse encontro, esse âmbito dos acordos dos nós queremos. Então, para que a instituição aconteça, exista, é necessário se fazer acordos, né? Então, precisamos fazer acordos para tudo acontecer. Para esse encontro acontecer, né, tem um acordo, assim, dia 22 de junho, quarta-feira, 21 horas, né, aqui na Casa Santa Isabel, ou pelo Zoom, num determinado link, né? Senão as coisas não acontecem. Então, aqui chegamos no nós queremos. Esse aqui é o âmbito da gestão colaborativa. Então, isso aqui tem a ver com a gestão colaborativa. É o âmbito do nós queremos. Então, a questão é como nós, como grupo, cuidamos
da gestão, né, dos nossos relacionamentos, dos nossos processos, das nossas atividades, como nós gerimos conjuntamente o que fazemos juntos. Então, esse é um grande desafio. E vamos falar um pouco desse grande desafio. Deixa eu voltar para cá, para pegar um. Só queria lembrar, o Iron falou no começo, mas talvez, não sei se o pessoal online chegou alguém depois, a gente vai abrir no final para perguntas, tá? Nós vamos fazer em pequenos grupos, conversas, para depois virem perguntas. Bom, aqui, não sei como é que vocês chamam em Portugal, no Brasil nós chamamos isso aqui, falamos que é a banheira antroposófica. Brincadeira, né? Então, isso aqui, claro, essa linha representa esse caminho de desenvolvimento da consciência humana, né, ao longo dos tempos. Não vou entrar em detalhes, né, mas o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, que num determinado momento do desenvolvimento da humanidade, um momento muito remoto, né, talvez mais de 10 mil anos atrás, nós vivíamos num âmbito, num certo sentido, muito conectados à realidade espiritual e menos conectados à realidade material, né? Então, nós éramos mais próximos da realidade espiritual, a realidade material era encarada como ilusão, né, ilusória. Também vivíamos num âmbito mais coletivo, mais de grupo do que individual, e com mais relação, contato com a natureza. Então, mais relação com o mundo espiritual, mais relação com a natureza e mais relação com o coletivo. Nesse sentido, nós podemos dizer que vivíamos como humanidade, como grupo, num âmbito que nós podemos chamar do nós devemos. Então, a individualidade não estava muito desenvolvida ainda, não era muito forte. Nós vivíamos de uma forma mais coletiva, muito mais do que hoje. E seguimos orientações de guias espirituais. De uma certa maneira, como grupo, a vida social, a forma de conviver era dada, trazida por guias espirituais, né? Não era criado por nós mesmos. Então, vivíamos, num certo sentido, nesse âmbito do nós devemos. E, aos poucos, nós fomos passando por um processo, né, de nos distanciarmos mais, cada vez mais da realidade espiritual, nos aproximarmos mais da realidade material, nos distanciarmos mais da natureza, né, nos aproximarmos mais do mundo mais artificial, mais material, e a individualidade foi ficando cada vez mais forte também, saindo cada vez mais do âmbito coletivo para o âmbito mais individual. Um processo lento, gradativo, que se deu aos poucos, ao longo dos tempos. Num determinado momento, a individualidade foi ficando cada vez mais forte e nós passamos por um âmbito, nesse sentido do grupo, que podemos chamar do eu devo. Então, não somos mais o povo que é guiado por alguém de fora, por uma orientação externa, né, de um guia espiritual, por exemplo, uma liderança espiritual, mas agora como indivíduo. Então, a individualidade estava mais forte, nos distanciamos mais da realidade espiritual, mais ligados à vida material, mais distantes também da natureza, e o eu foi ficando mais forte, a individualidade ficando mais forte, mas ainda vivíamos socialmente, de uma certa maneira, seguindo determinações externas, não guiados por nosso próprio impulso individual. Então, por exemplo, isso há poucas décadas, isso ainda vive muito forte hoje, né? Todos esses âmbitos ainda vivem hoje, mas num momento da história, esse âmbito era mais forte, em um determinado momento esse passou a ser mais forte. Então, por exemplo, na família, numa sociedade patriarcal, o que o pai falava, ninguém discutia, todos obedeciam, né? A esposa, os filhos, todos obedeciam o pai. Não é? Não tinha dúvida, né? Não existia dúvida. O pai falou, temos que seguir. Ou seja, eu devo fazer algo que me foi falado. Na escola, todos seguiam o que o professor falava,
não é? E por aí vai. Nos países, né, se respeitava muito mais a figura do presidente, antigamente do rei, né, e por aí vai. Então, esse respeito a uma autoridade externa era muito mais forte. Hoje em dia, nós sabemos, né, não basta o pai falar para os filhos obedecerem, né? Não basta o professor falar para os alunos obedecerem. Nas empresas, não basta o chefe falar para os seus funcionários obedecerem, né? Esse respeito forte que existia antes, né, as pessoas sentiam como um dever mesmo. Muitas vezes não gostavam, né, ficavam revoltados, mas aceitavam calados e obedeciam, né? Eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu tenho 38 anos atrás eu comecei a trabalhar, né? Quando eu comecei a trabalhar, nas empresas ainda era muito forte isso. O chefe mandava, as pessoas muitas vezes não gostavam, ficavam muito tristes, frustradas, mas obedeciam, né? Ninguém se rebelava. Ninguém é exagero, né? Sempre houve, né, movimentos de rebelião, de revolta contra autoridades externas, mas não era o predominante, né? O mais predominante era obedecer o que vinha de alguém que era tido como autoridade, né? Uma autoridade externa, não era uma autoridade escolhida por cada um de nós, era dada pelas circunstâncias sociais. Então, esse âmbito do eu devo. E, aos poucos, a vontade, né, individual foi ficando cada vez mais forte e nós fomos indo para um âmbito do eu quero. Que é isso que eu comecei a falar, né? Hoje em dia, os filhos, numa certa idade, já cada vez mais novos, né, já não se submetem mais ao que os pais falam, e assim os alunos com os professores e tudo mais. Porque a vontade do indivíduo está cada vez mais forte, né, e se sobrepõe ao que vem de fora. Então, esse eu quero, essa vontade individual, se colocando com força cada vez maior. Isso a gente observa muito forte nas últimas décadas, né? Cada vez mais forte. Então, isso talvez hoje seja o que está mais forte. Nós ainda vemos momentos, né, fortes do nós devemos. Às vezes a gente vê movimentos, não sei como se chama aqui no Brasil, a gente chama de movimento de manada, né? Como movimentos sociais de seguir um líder carismático, alguma coisa assim, né? Muitas vezes isso se observa ainda hoje. De uma certa maneira, isso até está um pouco mais forte hoje do que há pouco tempo atrás, né? E também observamos muitas vezes ainda isso, né? Essa obediência a uma autoridade externa também ainda acontece muito. Mas talvez o que está mais forte no mundo hoje é essa coisa do eu quero, né? As individualidades mais fortes, e aí cada um quer fazer prevalecer sua própria vontade. E vamos trabalhar em grupo. O que acontece, não é? Então, naturalmente, surgem atritos, divergências, conflitos, e às vezes brigas, né? Cisões, guerras, né? Estamos vivenciando guerra no mundo de novo, né? Isso no âmbito macro social, né? A gente pode, né, tem guerra, né? Sempre houve guerra. Mas no âmbito micro também, nas nossas próprias relações uns com os outros, muitas vezes nós entramos em guerra, não é? Porque eu quero fazer prevalecer minha vontade e o outro também. E se as vontades são diferentes, e se a gente não abre espaço para respeitar e considerar a opinião diferente do outro, no mínimo vai ter um conflito. Pode levar a uma guerra, né? A briga. Então, esse âmbito está muito forte. E aos poucos, cada vez mais, nós vemos um germe de algo novo surgindo, que é isso aqui. O nós queremos, né? Que é esse, como um próximo passo de desenvolvimento da humanidade. Nós queremos. E a gente observa cada vez mais também esses movimentos, como eu estava falando no começo, né? De trabalhos mais colaborativos, né? De gestão colaborativa. Então, isso parece realmente ser um anseio humano de desenvolvimento, né? Esse movimento de cada vez mais as pessoas, os grupos, quererem trabalhar de forma mais colaborativa, a partir do que vive na vontade de cada um, mas de uma forma a se chegar a algo de grupo, não é? Então, isso cada vez está ficando mais forte, mas ainda é incipiente, ainda é recente. Ainda estamos aprendendo a trabalhar dessa maneira. E dentro de cada um de nós vive tudo isso, né? E talvez isso aqui ainda seja mais forte. Então, conseguir trabalhar em grupo
a partir do nós queremos, é um grande desafio, né? Eu sinto em mim como um grande desafio, imagino que seja para todo mundo, né? E é esse desafio que nós estamos falando aqui na gestão colaborativa. Eu vou seguir, trazer mais um quadro aqui, mas eu quero saber ainda, antes disso, se alguém tem alguma pergunta até aqui. Pode ser também alguém lá, ou alguém aqui que está aqui, se alguém tem alguma pergunta. Enquanto isso, eu aproveito para beber água. Pergunta ou comentário? Só para saber, então, 47 pessoas. Poxa, que bom. Aqui alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Tranquilo? Lá também não, Airo? Não? Aqui, se alguém quiser falar, é mesmo só ligar o microfone, porque eles conseguem ouvir-nos lá, está bem? Só para lembrar. Se não conseguirem, também podem usar o chat. E aí, podemos seguir? Sim? Então vamos seguir. Se surgir pergunta, então agora segura, porque daqui a pouco a gente vai abrir espaço de novo para perguntas. Muito bem, então, chegamos nisso, nesse grande desafio do nós queremos, né, na construção de acordos comuns para trabalharmos com capacidades atendendo necessidades, e necessidades promovendo o desenvolvimento de capacidades. E esse trabalho de gestão colaborativa é um grande desafio, como tenho falado sempre, e com a minha experiência nesse trabalho, aos poucos, eu fui percebendo Bom, claro, a gente vai trabalhando, vai desenvolvendo, né, uma forma de trabalhar e vai aprendendo com a realidade. Então, com o tempo, eu fui desenvolvendo uma metodologia de trabalho para trabalhar com grupos, né, com a gestão colaborativa, a partir da própria experiência e, claro, com tudo que eu estudo, né, com os estudos e com a experiência do trabalho. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é fruto dessa metodologia que eu desenvolvi com o tempo, que é uma forma de olhar para a gestão colaborativa em 4 âmbitos. Isso nos ajuda a perceber aonde estão as principais questões e como podemos atuar, né, na realidade. Então, a primeira coisa é o seguinte. Normalmente, quando alguém me procura para falar sobre gestão colaborativa, uma questão, normalmente a principal questão que existe é como podemos nos organizar como grupo de forma a aproveitar o potencial de cada indivíduo, mas em prol do nosso objetivo comum. Né? Esse é um desafio que quem trabalha de forma colaborativa vive normalmente. Então, como trabalhar em grupo, né? Não como trabalhar, vamos botar como nos organizar em grupo. Como nos organizar como grupo. Nesse sentido, de aproveitar o potencial de cada um em prol do objetivo comum. E isso nos remete à estrutura de gestão. Então, essa pergunta, como nos organizamos, tem a ver com estrutura de gestão. Então, um aspecto importante da gestão colaborativa é olhar para isso. Como nós estamos estruturados como grupo? Quais são os papéis de cada um? Quais são os grupos de decisão, né? Papéis, grupos. Como que nós distribuímos responsabilidade? Distribuição de responsabilidades. E a autonomia. Quais são os limites de autonomia de cada um e de cada grupo? E podemos falar também de autogestão, né, nesse sentido. Como trabalhamos com autogestão? Então, são questões que surgem, questões que estão ligadas à cultura de gestão.
né? Então, como que nós nos organizamos? Ou seja, que grupos precisam existir? Ou que existem atualmente? Os grupos que existem atualmente estão dando conta de atender as necessidades da instituição? Que grupo... Será que precisamos criar um novo grupo? Será que precisamos mudar algum grupo? Será que algum grupo precisa deixar de existir? E do que cada grupo é responsável? Cada grupo é responsável por que aspectos, né, dos objetivos e do propósito da organização? Quais são os papéis de cada pessoa dentro de cada grupo? Como é que estão distribuídas as responsabilidades entre os grupos e dentro de cada grupo, entre as pessoas nos seus papéis? Qual o limite de autonomia de cada um, né? Então, isso tem a ver com autogestão. E aí a gente pode olhar assim, puxa, temos uma estrutura de gestão, conseguimos chegar numa estrutura de gestão boa, que está funcionando bem. Ok. Mas nem sempre basta a estrutura de gestão estar bem definida. Por quê? Uma outra pergunta que surge é: como funcionamos como grupo? Não é? A estrutura está ok, está bem, mas como estão os nossos processos? Como é que os processos colaborativos estão funcionando? Estão a contento ou não estão? Né? Isso tem a ver com essa pergunta: como funcionamos como grupo? Então, tem a ver com processos colaborativos. E processos, que processos, né? Então, tem vários processos, né, colaborativos no dia a dia de uma instituição. Estamos falando de gestão, né? Gestão colaborativa, então processos que têm a ver com a gestão, com a governança. Então, processos, por exemplo, de reuniões. Como estão nossas reuniões? Então, nós podemos ter grupos bem definidos, papéis bem definidos. Mas se nós chegamos na reunião e a reunião é cansativa, demorada, 10 pessoas numa reunião, aí 3 falam o tempo todo, 3 só ficam escutando, e 4 às vezes falam, às vezes não falam, né? Então, poucas pessoas monopolizam os temas, a reunião vai ficando desinteressante e às vezes chata, né? Então, é comum a gente escutar isso, né? Eu escuto muito isso nas organizações. Poucas pessoas vêm nas reuniões, não é? As pessoas não estão interessadas, não se envolvem, a gente critica quem não vem nas reuniões. Mas nós também podemos olhar no outro ponto de vista, né? Será que as reuniões estão atraentes? Estão motivadas? São interessantes? As pessoas estão motivadas para virem, né? Ou sempre é um peso ir para uma reunião, né? Então, como é que a gente faz uma reunião que seja satisfatória, né? Que leve ao resultado esperado no tempo que nós temos, de maneira, ao mesmo tempo que todo mundo se sinta bem dentro da reunião. Então, né, um nome que podemos dar, reuniões produtivas. Então, como fazer reuniões que sejam de fato produtivas? Que elas levem ao objetivo esperado, dentro do tempo que nós temos, onde todo mundo se sinta escutado, né, e contemplado no que pensa, no que sente. Outro processo é de tomada de decisão em grupo. Tomada de decisão, também como estamos tomando as decisões? Será que nós somos colaborativos, mas na hora de tomar decisão, uma pessoa só toma a decisão e pronto, está tudo resolvido? Ou todo mundo se reúne sempre para tomar todas as decisões, né? O tema hoje dessa palestra é gestão colaborativa, mitos, reuniões produtivas e habilidades relacionais. Daqui a pouco eu vou falar de habilidades relacionais. Mas, então, existem alguns mitos da gestão colaborativa. Um deles é, se é colaborativo, então todos têm que participar de todas as decisões. Não é? Isso também é muito comum de se ver nas organizações. Então, imagina o seguinte, eu vou trabalhar numa instituição que trabalha de forma mais colaborativa, né, numa associação, por exemplo. Então, pode ser que eu já esteja cansado das instituições tradicionais, mais hierarquizadas, e aí descubro, poxa, aqui tem um grupo que trabalha de forma mais colaborativa. Eu me entusiasmo por essa ideia e venho aqui trabalhar. Então, é natural que surja em nós esse anseio de participar de todas as decisões. É colaborativo, é associativo, não é assim? Então, eu quero estar atuando em todos os lugares. E aí um grupo toma uma decisão sem eu saber, eu falo, poxa, como tomaram aquela decisão
eu não fui envolvido, né? Então não é colaborativo, eu me sinto traído, né? Então essas questões surgem. Mas não é viável todos participarmos de todas as decisões. Quando há um grupo pequeno, né? Quando a Casa de Santa Isabel, por exemplo, quando começou a existir, era um grupo bem menor, não é? Num grupo pequeno de um certo tamanho, até um certo tamanho, é possível que todos decidam todos juntos. Mas se o grupo vai crescendo, isso torna-se inviável. E começa a engessar as decisões. Se a gente, poxa, todo mundo tem que se reunir para tomar as decisões, né? Aí chega numa reunião, numa decisão, algumas pessoas não puderam participar naquele dia, porque tinham outros compromissos. Aí as que estavam lá tomaram uma decisão. Aí, por exemplo, na semana seguinte, na próxima reunião do grupo, as que não estavam presentes vêm e questionam a decisão que foi tomada. Aí quer se rediscutir tudo de novo, né? Talvez vocês já estejam vendo exemplos da realidade de vocês no dia a dia, né? Então, isso acontece muito. Mas é isso, uma coisa... Será que todo mundo precisa tomar todas as decisões juntos? Essa é a forma mais inteligente? Então, tem a ver como que a gente se organiza como grupo de uma forma inteligente, né? Como que a gente distribui responsabilidade para não precisar todo mundo estar sempre se reunindo para tudo. Então, esse é um primeiro mito, né? Todos precisam participar de todas as decisões. Um segundo mito é, então, se é colaborativo, então todos temos que aceitar tudo que está sendo decidido, né? Como se eu, assim, se eu não concordo, eu preciso ter voz também para me expressar, né? Então, como é que a gente se organiza em grupo para que a gente dá autonomia para os grupos em certos aspectos, para que as coisas aconteçam de forma mais rápida, sem precisar todo mundo se reunir ao mesmo tempo, e num grupo que está tomando uma decisão junta, ou numa reunião conjunta, como que a gente leva em conta o que vive em cada um, né? Então, esse é outro desafio que tem a ver com esse outro mito, né, de que todo mundo tem que concordar com tudo. Eu já vi também isso acontecer, né? Isso não é tão comum, mas já vi acontecer uma vez no Brasil, uma instituição, alguém falou assim, lá na nossa instituição nós trabalhamos com a sociocracia. E a pessoa que conduziu o processo falou, então todo mundo tem que consentir. Então, se todo mundo tem que consentir, não é sociocracia, né? A decisão por consentimento não significa que todo mundo tem que consentir, né? Senão vira uma decisão autocrática, né? Alguém decide e os outros são obrigados a consentir. Então, isso é outro mito, né? Então, não é que todo mundo tem que concordar com tudo. Sempre haverá discordância. Nós somos pessoas diferentes, obviamente, temos ideias diferentes e ideias divergentes. A questão é como, ao escutar ideias divergentes, como é que a gente toma uma decisão em conjunto que contemple o mais possível as vontades de cada um, né? Isso tem a ver com a tomada de decisão em grupo, né? Que a gente trabalha, né? Na gestão colaborativa, eu procuro trabalhar com tomada de decisão por consentimento, né? Que é usada na sociocracia. E outro processo é de feedbacks, avaliações e feedbacks. Amarram as pontas, né, para não ficar nenhuma ponta solta. Por quê? Se há autonomia, tem distribuição de responsabilidade, de poder, as pessoas, grupos decidem, fazemos reuniões mais objetivas, mais focadas, com decisões por consentimento. Significa que vai tudo sempre funcionar muito bem? Claro que não, né? Nunca as coisas vão todas funcionar bem. Sempre teremos problemas. A questão da vida social, da gestão, é que a gente sempre lida com o inesperado. A gente nunca sabe, não temos como prever o que vai acontecer, né? E nunca temos certeza que se o que nós vamos fazer é o mais certo. Mas o que nós julgamos agora que o caminho melhor é esse, vamos seguir nesse caminho. E aí vamos descobrir, às vezes, que não era tão bom assim. E vamos fazer ajustes, né? Então, as coisas mudam o tempo todo. Então, precisamos de ter momentos de avaliações e feedbacks dos processos que estamos fazendo, para podermos melhorá-los e adequá-los mais à realidade. Então, nós planejamos, pensamos algo, elaboramos, planejamos. Quando vamos para a ação, a realidade nos mostra o que não está adequado naquilo que nós pensamos e decidimos juntos. Então, nós precisamos de momentos de feedbacks e avaliações para que o grupo, então, para que a gente possa promover em grupo o desenvolvimento mútuo. Como que a gente apoia o nosso desenvolvimento mutuamente, uns aos outros, para que cada vez mais trabalhemos
de forma mais adequada ao que a realidade pede de nós. Então, os feedbacks têm esse papel fundamental. E também uma coisa eu vejo muito no Brasil, instituições antroposóficas que já procuram trabalhar com reuniões de forma mais adequada, com uma estrutura de gestão mais adequada, com tomada de decisão por consentimento, mas é mais difícil essas instituições terem rotinas, processos de feedbacks. E muitos problemas surgem por conta disso. Então, definir e estruturar rotinas, processos de feedbacks também é fundamental. E sobre reuniões produtivas, queria trazer também um ponto importante. A reunião produtiva não significa que é uma reunião, que tem que ser uma reunião. Vamos seguir um método, então, sociocrático de reunião. Você tem 3 minutos, parou, agora o outro. Né? Não é que tem que ser assim. Nós sempre nos movemos entre polaridades. Né? A vida se dá a partir da contradição entre polaridades. Né? E as relações sociais, a gestão também é assim. Então, uma reunião sem método nenhum tende a ficar mais caótica. Né? A gente conversa, é divertido, a gente brinca um com o outro, todo mundo é legal, passou 2 horas de reunião, não decidimos quase nada. Né? Isso é um extremo. O outro extremo não, a reunião tem que ser muito objetiva, tem que ter tempo para tudo, método, seguindo método, mas ninguém respira. As pessoas nem se olham, nem se riem entre elas, né? Não tem descontração. É o outro extremo. Né? Então, a reunião produtiva não significa que é esse extremo da objetividade. Não precisa ser. Né? A reunião é importante que haja esse espaço de interação entre as pessoas. Uma reunião produtiva, ela tem que buscar, tem a ver com 3 coisas. Né? Uma é como que lidamos com o conteúdo da reunião, de cada assunto da reunião, com objetividade e com foco no nosso objetivo. O segundo tem a ver com a interação entre as pessoas. Como fazemos isso, mas de forma a escutarmos, nos sentirmos escutados e acolhidos entre nós. E o terceiro é como que a gente segue um procedimento adequado, né? Um método. Então, que o conteúdo seja valorizado, de maneira que não fique um pequeno grupo monopolizando a palavra, que todos possam participar, escutarem e serem escutados, todos se sentirem contemplados, acolhidos, e que isso funcione no tempo que nós temos adequado. Que a gente, muitas vezes nós temos 5 pontos numa pauta, 2 horas de reunião, acabam as 2 horas, nós estamos no segundo ponto ainda. Né? Então, falta objetividade. Mas não precisamos ir para o extremo oposto de cortar a fala de todo mundo porque não tem tempo. Então, é sempre essa busca do equilíbrio. Né? E por isso é importante a figura do facilitador. Outra coisa que muitas vezes não se faz. O ideal é que nas reuniões alguém fique com o papel de facilitador da reunião. Quando a gente fala de papéis aqui, também nas reuniões podemos definir papéis. Quem vai atuar como facilitador das reuniões? E o papel do facilitador é fazer com que o grupo chegue nos seus objetivos, em relação aos conteúdos de cada tema da pauta, e promover a interação de todo mundo dentro do tempo que nós temos. Esse é o papel do facilitador. Tá? Bom, e já falei de feedbacks também. Muito bem, então, digamos que nós estamos aprendendo a trabalhar com processos colaborativos. Essa questão da estrutura de gestão e dos processos, a sociocracia pode nos ajudar muito com esses 2 aspectos. Né? A sociocracia tem uma estrutura de círculos e papéis, que não é que a gente tem que seguir isso, mas pode nos inspirar a trabalhar. E a sociocracia tem métodos de reuniões, tomar decisão e feedbacks colaborativos que podem nos ajudar muito. Então, bacana, estamos aprendendo a trabalhar com processos colaborativos e com estrutura de gestão mais adequada. Mas, além disso, nós também precisamos desenvolver habilidades relacionais. Não é? Porque se a gente aprendi um método sociocrático de fazer reunião, tomar decisão, muito bom. Mas chega na reunião, eu sigo o método, mas não escuto o outro, né? Não desenvolvo empatia nas relações. Então, habilidades relacionais, por exemplo, escuta empática. Escuta empática. Conversas francas e, ao mesmo tempo, respeitosas. Então,
de novo, tem duas polaridades, né? Eu posso me expressar de uma forma muito franca, com muita franqueza, mas às vezes falta um pouco com respeito. Então eu falo de uma forma muito dura, com muita franqueza, o que o outro merecia ouvir, não é? Mas sem o devido cuidado. A pessoa pode se sentir ofendida ou desqualificada e nem vai escutar o que eu estou falando, né? Não vai escutar até o final. Então a comunicação não vai ser eficaz. Por outro lado, eu posso falar com muito respeito e muito cuidado e não falar de verdade o que precisava ser falado. E fico sempre, não quero ofender o outro, não quero machucar o outro, não quero criar um clima, né? Então eu fico rodeando e não falo de verdade o que precisava. Também não vai ser eficaz a comunicação, porque a pessoa não vai entender o que ela precisava, né? O que era importante para ela, né? Não vai escutar o que precisava ser escutado. Então, é um outro desafio. Como que a gente pode falar de uma forma franca e, ao mesmo tempo, respeitosa, né? Buscar esse equilíbrio na comunicação, não é? E como lidar com conflitos. E os conflitos têm a ver com outro mito da colaboração, que é esse de que, se é colaborativo, não há conflitos, né? Mas os conflitos são parte da vida, das relações humanas. Então, conflito sempre haverá, né? O conflito tem a ver com o fato de nós sermos pessoas diferentes, temos posições, percepções diferentes da mesma realidade. Então, diante de uma mesma realidade, cada um de nós percebe aspectos diferentes dessa mesma realidade e interpreta de maneira diferente os aspectos que percebeu, né? Então, é natural que a gente tenha divergências. E essas divergências muitas vezes levam a conflitos. E o conflito pode ser saudável. Não é que a gente vai buscar ter conflitos para sermos saudáveis, né? Mas quando há um conflito, isso expressa uma tensão que existe nas relações. E essas tensões sempre existem, né? Então, o conflito mostra algo que precisa ser visto, né? Então, se a gente olha o conflito de uma forma positiva, o conflito vira um indicador do que nós precisamos cuidar, né? Algo que está precisando ser visto. Está chamando a atenção de algo que precisa ter a atenção do grupo. Então, nesse sentido, o conflito é positivo. E esse mito de que não há conflito por ser colaborativo realmente é ilusório, não é? Então, a questão é como lidar com os conflitos, para que seja produtivo, né? E não ter medo de conflitos. Eu e a minha esposa Sandra estávamos recentemente na Irlanda, na casa de uma amiga irlandesa, e eu falei para ela, nossa, mas os irlandeses são muito simpáticos. E ela falou assim, os irlandeses são conhecidos por serem hospitaleiros, simpáticos, mas os irlandeses têm uma característica de evitar conflitos. Eles buscam evitar o conflito, né? E quando a gente está sempre buscando evitar o conflito, a gente deixa de perceber aspectos importantes da realidade que podem nos trazer aprendizados, né? Então, a gente perde a oportunidade de aprendizado na convivência humana, né? Porque os conflitos podem nos ajudar nesse sentido. Então, esse é outro mito, ok? Então, a comunicação não violenta, né, um método que já está muito conhecido hoje em dia, ela é muito ligada a esses assuntos aqui das habilidades relacionais, né? Escuta empática, conversas francas e respeitosas, como lidar com conflitos. Então, comunicação não violenta pode ajudar muito nesse aspecto aqui. Cultura de paz. E também as habilidades, posso fazer também um curso de comunicação não violenta. Então, fiz um curso de Sociocracia de comunicação não violenta. Agora está ótimo, né? Mas todos nós estamos em processo de desenvolvimento. Não é o fato de fazer um curso que significa que nós somos perfeitos, né? Não somos perfeitos. Então, nós, ao nos relacionarmos com os outros, que nós percebemos a nós mesmos, não é assim? Então, na minha relação com o outro, eu tenho a oportunidade de perceber aspectos meus, aspectos luminosos e aspectos sombrios, não é? E esses aspectos sempre surgem, tanto os luminosos quanto os sombrios. Então, se eu faço curso de comunicação não violenta, sociocracia, tudo isso, ainda assim, tem mais um aspecto a ser olhado, além de tudo isso, que é a questão do autodesenvolvimento. Porque se eu não estou atento ao meu autodesenvolvimento, se eu não levo isso a sério, eu também não aproveito as oportunidades que as relações me dão de me desenvolver e, com isso, eu tenho menos possibilidade de contribuir com o grupo, com a gestão colaborativa. Então, autodesenvolvimento nesse sentido. Então, eu quero trabalhar de forma
falar com franqueza e respeito, tudo isso aqui. Mas vamos dizer que chega numa conversa, numa reunião, e numa certa situação eu fico com muita raiva de alguém. E às vezes estouro com a pessoa. Acontece às vezes, não é? Uma vez por ano, mais ou menos, a gente estoura com alguém. Então, quando a gente estoura com outra pessoa, isso, se eu estouro com alguém, quando eu estouro com alguém, isso revela algo de mim, não é? E eu posso olhar para isso. Eu posso simplesmente falar assim, estourei mesmo porque a pessoa merecia e pronto, né? Ou então, não, imagina, eu sou uma pessoa calma, imagina, não sou de estourar, foi só um deslize ali, né? Então eu posso jogar para baixo do tapete e perco a oportunidade de aprender com isso. Mas eu posso olhar para isso de uma outra maneira, posso me tornar aprendiz de mim mesmo, né? Nesse sentido de, estourei com alguém, fiquei com raiva e briguei com alguém. O que isso revela de mim, né? Como é que eu posso aprender de mim mesmo a partir desse evento? Em que outros momentos da minha biografia algo assim apareceu? Será que há um padrão nisso? Né? Será que tem um gatilho, algo que gatilha em mim a raiva, por exemplo? Então, eu posso usar isso como matéria-prima de aprendizado de mim mesmo, né? Então, esse é o autodesenvolvimento. Então, autodesenvolvimento tem a ver com isso, de ser aprendiz de si mesmo. Das luzes e das sombras. Então, o que pode nos ajudar, né? Eu falei, olha, a sociocracia pode nos ajudar aqui, a comunicação não violenta aqui. Aqui, no autodesenvolvimento, tem muita coisa também importante, né? A própria antroposofia nos traz muitos elementos que nos ajudam no autodesenvolvimento. O trabalho da biografia, né? Eu sei que o Aaron tem formação, né? Eu também tenho, o Aaron também tem. O trabalho biográfico nos ajuda demais, né? De nós olharmos para o nosso autodesenvolvimento de uma forma mais consciente, né? De aprendermos com a nossa própria história, nossa própria biografia. E também, vou colocar uma outra palavra aqui, isso tem a ver com vulnerabilidade. Vulnerabilidade é uma palavra que tem sido mais falada ultimamente, não sei o quanto vocês já escutaram recentemente sobre isso. Tem uma autora norte-americana, uma pesquisadora, chama Brené Brown, não sei se alguém que já... Ela tem vídeo que foi muito sucesso, né? Tem alguns livros. Ela tem um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Ela foi fazer uma pesquisa sobre a vergonha, né? Nesse sentido, por que nós temos vergonha, né? Nós temos vergonha de certas coisas porque nós achamos que se os outros perceberem certas coisas em nós seremos mal vistos. Então, nós temos vergonha e não queremos mostrar isso. E o que ela descobriu nas pesquisas dela é que as pessoas que têm coragem de se mostrarem imperfeitas, se mostrarem nas suas vulnerabilidades, são as pessoas que são mais bem-sucedidas nas relações. Então, ao contrário, em vez de ficarem mal vistas nas relações, elas têm melhores relações, né? Então, tem a ver com isso, né? Se eu reconheço, todos nós temos luzes e sombras. Então, não precisamos esconder uns dos outros, né? Se trabalhamos juntos, o espaço de trabalho em comunidade é um espaço de grande oportunidade de aprendizado mútuo, né? De desenvolvimento mútuo. Então, se nós temos essa coragem de mostrarmos quem nós somos e respeitarmos quem os outros são, né? Isso promove. Talvez eu creio, imagino que vocês, com toda a história da Casa Santa Isabel e outras pessoas em outros grupos, né, que estão nos assistindo, já tenham vivenciado momentos assim. Eu já vivenciei também na minha vida. Não são muitos momentos, são poucos, mas momentos assim, quando um grupo de verdade, cada pessoa no grupo se mostra, se sente à vontade para se mostrar como realmente é num grupo, isso dá uma força muito grande para o grupo, né? Cria-se laços de confiança, algumas vezes eu fiz um seguinte exercício com o grupo, de pedir para as pessoas se dividirem em pequenos grupos, grupos que trabalham juntos, né? Se dividirem em pequenos grupos e compartilharem. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Casa Santa Isabel. Vamos dizer que tem, sei lá, 40 pessoas trabalhando juntas aqui. Então, a gente forma grupos de 5 pessoas, 8 grupos de 5. Conversem sobre, cada um compartilha que luzes você reconhece em você
que qualidade você reconhece que você tem, que você trouxe para o seu trabalho na Casa de Santa Isabel, por exemplo, né? E compartilham. Aí os grupos voltam, eu pergunto, como é que foi a conversa? Ah, legal. Vão de novo para os mesmos grupos, agora vocês vão compartilhar que sombras vocês reconhecem em vocês, que você percebeu que você trouxe para o seu trabalho aqui. Né? Que dificuldade você percebe que você trouxe contigo. Né? Tem uma questão que nós nos levamos sempre para onde nós vamos. Né? Então, nós levamos em nós, nossas luzes e nossas sombras. Então, compartilhem isso. E quando eu faço essa atividade, normalmente, sempre tem alguns grupos, quando eu pergunto no final, como foi compartilhar as luzes e como foi compartilhar as sombras? Muitas vezes eu escuto assim de alguns grupos. É que compartilhar as luzes foi muito interessante, de ouvir os aspectos positivos de cada um. Mas quando compartilhamos as sombras, isso criou um impulso de ajuda mútua. Né? Porque eu só me disponho a ajudar o outro quando eu percebo o problema do outro. Se eu não vejo, se a pessoa oculta o problema que ela tem, por que eu vou ajudar se ela não tem problema? Né? Então, quando nós nos abrimos de nossas vulnerabilidades, claro, não podemos ser ingênuos e falar, agora eu vou me abrir totalmente, mas se como grupo, nós temos essa coragem de dar esse passo, de todos se abrirem, isso tende a propiciar esse ambiente, realmente esse impulso de nos ajudarmos, né, no nosso desenvolvimento. E o espaço de trabalho comunitário, né, é muito apropriado para isso. Então, gente, é isso que eu vou trazer hoje para vocês. Ah, tem mais 2 mitos que eu queria falar ainda. 5 mitos, né? Então, um que todos precisam decidir tudo juntos, o outro de que, então, se é colaborativo, temos que aceitar as ideias que surgem, outro que não há conflitos, e tem mais 2 ligados à liderança. Um que, se é gestão colaborativa, não precisa de liderança. Né? A liderança colaborativa também tem um papel importante. É que a gente associa muito a liderança àquela, uma figura mais hierárquica, né? Mas qual seria o papel de um líder colaborativo, então, né? Então, o líder colaborativo tem um papel fundamental a cumprir. Então, liderança é muito importante. Quando não há liderança, surge um vácuo, né, que muitas vezes é ocupado inconscientemente por alguém, né? E às vezes não da forma mais apropriada. Então, a liderança tem um papel importante de ajudar o grupo a ir na direção dos seus objetivos, promovendo o envolvimento de todo mundo e o desenvolvimento de todo mundo. Então, eu vejo assim, com 3 principais aspectos da liderança colaborativa ajudar sempre a trazer de volta qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso objetivo, aonde nós queremos chegar. No caso aqui da Casa Santa Isabel, por exemplo, é o trabalho socioterapêutico, né, com os companheiros. Então, onde nós queremos chegar com isso? Qual que é o nosso propósito? O que nós precisamos melhorar nesse aspecto? Então, a liderança tem que estar sempre ajudando o grupo a se conectar com esse objetivo principal. Mas sempre também promovendo o envolvimento de todo mundo, não de uma forma autocrática. Né? Promovendo o envolvimento, que as pessoas participem juntas da construção desse trabalho. E tendo espaço de promoção de desenvolvimento, criando espaços para a promoção de feedbacks, desenvolvimento de mútuos. Né? Então, esse é um papel importante da liderança. Né? Então, uma coisa importante é esse mito, então, que não há liderança, é um mito, né? É importante o papel da liderança. E o outro, então, se tem líder, então o líder é obrigado a acatar as vontades dos outros, das pessoas da equipe. Não necessariamente, né? Porque o líder também tem suas próprias vontades, também tem, né? Então, o líder, é importante que o líder abra espaço para escutar o que vive em cada um. Mas o líder precisa promover uma decisão que leve em conta o que vive cada um, inclusive em si mesmo. Né? Não é que ele é obrigado a fazer o que o grupo decidiu, mas que ele também faz parte da construção da decisão. Né? Tá bom? Muito bem. Temos tempo ainda? Então, 10h05, né? Vamos até 10h30, né? Então, pode fazer 12 minutos em grupos, e daí temos uns minutinhos ainda para responder. Acho que vai ficar pouco tempo para responder, né? Talvez 10 minutos ela consegue mudar ainda. 10 minutos em grupos. Então, vamos fazer trios aqui, pode ser? Então, eles formam um trio aqui. Faz um trio aqui, a Mariana. Raquel. Aí, não sei se a Gabriela e o Aaron conseguem fazer trios. Então, faz um trio aqui e faz um grupo de 4 aqui. Pode ser? Conversem sobre, olha, o que é para conversar nos grupos? Do que foi falado, o que mais me tocou,
Tá? Do que foi falado, o que mais me tocou? Segundo ponto, como eu relaciono isso que me tocou com a minha realidade? Tá? E depois, por último, então, a partir disso, que perguntas temos para fazer no final? Tá? Então, o que mais me tocou, que relação faço com a minha realidade? Né? Então, conversem sobre essas duas questões. E no final, então, depois dessa conversa, vocês terão 10 minutos. Então, conversem uns 7 minutos e deixem uns 3 minutos para ver que pergunta. Então, assim, a conversa é rápida, não é para entrar aprofundar muito, é mais compartilhar rapidamente como foi para vocês e depois ver se tem perguntas de cada grupo. Tá bom? Os que assistem à distância não podem fazer. Talvez Sim. uma sugestão para eles. Nós estamos fazendo em grupos lá. Está organizado. Tá. Está preparado. Tá. Tá bom, então conversem rapidamente. Eu aviso quando faltarem 3 minutos, tá? Muito bom, gente. Estão todos de volta. Então, queria ouvir se tem perguntas, para a gente, no tempo que nos resta ainda, abordarmos algumas perguntas. De lá surgiu alguma pergunta? Aqui no Zoom, quem tiver perguntas é abrir o microfone e colocar a pergunta. E se houver um engarrafamento, eu faço a gestão. Ok. Eu tenho uma pergunta. Pode ser, Rita? Sim. Boa noite. A minha pergunta... Estamos a ouvir. Sim. Estão a ouvir bem? Estão a ouvir? Ok. Fala o nome dela, por favor. Ana Sofia. Sim. A minha pergunta prende-se com o aspecto aí no segundo nível que tu falaste, do mais processual, do funcionamento dos grupos, de como dar uma resposta sã, saudável, quando, por exemplo, alguns elementos ou um elemento sente individualmente que está absolutamente, vamos dizer, em desacordo com uma decisão que o grupo toma. E o que é que podemos fazer de uma forma saudável, de modo processual, para lidar com esse tipo de situações? Sim. Então, quando a gente trabalha com tomada de decisão por consentimento, isso implica em dar voz às objeções, né? Se alguém tem uma objeção, então não há consentimento no grupo. Aí agora a grande questão é como identificar se algo que é trazido realmente é uma objeção, né? Então, existem algumas coisas importantes com relação a isso. Uma primeira coisa é o seguinte: na sociocracia, a gente trabalha com o seguinte princípio: que uma decisão tem que ser boa o suficiente por agora e segura o suficiente para experimentar, para fazer. Então, nós não vamos chegar na melhor decisão do mundo, porque para chegar numa decisão a melhor possível, talvez a gente leve tanto tempo para tomar a decisão, que quando a gente chega na decisão, a realidade já mudou, aquilo não serve para mais nada. Então, a questão é, a decisão já é boa por agora? É seguro para fazer? Ok, então vamos fazer. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que o consentimento é o princípio da não objeção. Se eu não tenho uma objeção, eu consinto. Isso é diferente de consenso. No consenso, todo mundo quer, né, o consenso nesse sentido da unanimidade, todo mundo tem que querer a mesma coisa. No consentimento é assim, eu posso preferir algo diferente do que está sendo proposto, mas mesmo assim eu consinto com a proposta, né? Não é a que eu prefiro, mas eu consinto. Então, a gente não precisa entrar numa negociação cansativa de ser quem cede, quem não cede, né? Então, há uma proposta em jogo, ela é boa o suficiente para agora, é seguro para fazer? É. Então, eu posso abrir mão da minha preferência e consentir com essa decisão. Tá? Então, isso é importante. Agora, quando há uma objeção que não é uma preferência, então, muitas vezes, só essa questão de que eu abro mão da minha preferência, consentindo com uma outra proposta diferente daquela que eu preferia, a gente já ganha muita agilidade. Isso já melhora muito as decisões. Agora, pode ser que eu tenha uma objeção real, que não seja uma preferência. Então, o que é uma objeção real?
Uma objeção é uma razão para não fazer, porque se fizermos, causaremos um dano aos nossos objetivos. Então, se eu tenho uma percepção de que, se nós seguirmos na direção dessa decisão, nós teremos um problema real. Então, eu preciso falar. E isso é uma objeção. E se isso é realmente assim, então não tem muita discussão, porque todos vão falar, puxa, realmente não queremos ter, nenhum de nós quer causar um dano aos nossos objetivos, não é? Então, se a objeção se eu, na minha objeção, eu consigo argumentar, mostrando para o grupo que isso será um problema, então facilmente o grupo entende, ok, então precisamos ou aprimorar a proposta, criar condições para superar essa objeção, ou criar uma nova proposta, né? Mas muitas vezes a gente fica num impasse, numa discussão, por questões de preferência mesmo. É o mais comum. Não sei se contemplou, Ana Sofia. Obrigada. E aqui, tem alguém que tem alguma Tem- pergunta? Aí, tá bom. Aqui no Zoom temos mais 3 pessoas. Tá bom. Se falamos nós? Então agora Pode. era o professor Valdemar. Valdemar? Ou não era? Não, eu não tinha levantado, Ah, mas eu tenho tá coisas bom. para falar, mas deixa os outros falarem. Está bem, Valdemar. Eu é que vi o seu microfone aberto e pensei que queria falar. Professor. Então é a Margarida Martins. Se faz favor. Eu vou trazer a questão que nós tivemos a debater no nosso grupo e no final ficou esta questão no ar. Como apoiar as instituições a ultrapassar conflitos, especialmente no que diz respeito à promoção do desenvolvimento das habilidades relacionais, quando as pessoas não aceitam que são elas que estão a promover os conflitos? Os conflitos são provocados por pessoas, né? Os conflitos são provocados por pessoas. Talvez eu possa dizer que pode ser que eu seja o causador de um conflito, mas eu digo que o outro que está causando o conflito, né? Isso é comum quando há um conflito, não é? Quando há um conflito, porque se eu admito que eu tenho parte no problema, eu posso buscar uma solução, em vez de entrar em conflito. Agora, recentemente, antes de vir para cá, lá no Brasil, comecei um trabalho numa instituição no Brasil, que era para fazer um trabalho, a proposta inicial era fazer um trabalho de gestão colaborativa, mas ao começarmos a conversar com as pessoas, eles tinham já relatado que havia alguns conflitos sérios. E eu falei, bom, se há conflitos, vamos primeiro trabalhar os conflitos. Mas eles achavam que era importante começar com um trabalho de estrutura de gestão. Então, falei, então vamos primeiro fazer uma conversa com o grupo para entender melhor o que precisa ser trabalhado. E nessa primeira conversa com o grupo, já vimos que é inviável fazer um trabalho em grupo, porque as pessoas estão num nível de conflito tal que não se escutam, né? Não querem se escutar. E quando isso acontece, é natural que cada um ache que o problema é o outro, né? Então, quando há um conflito, muitas vezes acontece isso. O problema sempre é o outro. Então, por isso, quando a gente vai trabalhando conflito, se a gente fala de autodesenvolvimento, todo mundo vai concordar que o outro precisa ser autodesenvolvido, né? É fundamental o desenvolvimento. Eles precisam mesmo. Eu estou vendo, olha só como eles não aprendem, né? Então, um aponta para o outro. Então, é comum acontecer isso, né, de uma situação de conflito que a culpa nunca é minha. Então, assim, uma coisa importantíssima, gente, quando a gente falou aqui dos acordos, olha, os acordos são o que dão forma ao trabalho colaborativo, né? Como não tem um chefe que determina o que precisa ser feito, o que sustenta isso, então, são os acordos. Então, se nós temos um acordo importante de fazermos entre nós é que, quando há algum conflito, não importa de quem seja o causador, precisamos trabalhá-lo. O conflito pode ser fonte de aprendizado e amadurecimento do grupo, desenvolvimento do grupo, então precisamos abordar os conflitos quando eles surgirem e aprender com o que vier dele, né? Então, acho que é um trabalho prévio, né? Preventivo, assim, de deixar isso claro. Se queremos trabalhar de forma colaborativa implica em lidar conscientemente com os conflitos que surgirem, e os conflitos surgirão.
Então, acho que isso é importante, essa conversa, né? Então, se já há um conflito onde já se está nessa situação, né, de que a culpa não é minha, tem que abrir uma conversa. Assim, eu posso dizer que a culpa não é minha, mas eu reconheço que tem um conflito, né? Porque se as pessoas não reconhecem que tem um conflito, como é que a gente vai trabalhar o que a gente não vê, né? Então, primeiro, o conflito precisa aparecer, precisa ser reconhecido como conflito. Uma vez reconhecido como conflito, então, eu acho importante essa conversa de que vamos olhar para os conflitos que nós temos, que eles sejam fonte de aprendizado, e ao surgirem, vamos trabalhar de forma consciente, né? E claro que, mesmo que cada um ache que a culpa é do outro, mas vamos trabalhar. E é no trabalho do conflito, o trabalho que se faz com o conflito é isso, de cada um procurar olhar, reconhecer o que vive no outro e o que vive em si mesmo, né? Não sei se também ficou claro nisso. Acho que sim. Obrigado. Nada. Ouvindo a tua resposta a esta pergunta, ainda gostaria de saber um bocadinho mais, por exemplo, neste exemplo que estavas a dar, que chegaste a uma organização que as pessoas não se estavam a ouvir. Como é que se pode trabalhar esse conflito? Por onde é que se começa? Tu falaste um bocadinho, mas queria um bocadinho mais. A primeira coisa é que eu não sou um especialista em trabalhar com conflitos, né? Esse trabalho em específico que eu citei, quando surgiu isso de que realmente precisaria trabalhar o conflito, então eu conversei com outros 2 consultores que trabalham comigo, e eles que, até o Luciano, a Raquel e o Aaron conhecem um deles, que é o Léo, colaborar, mas ele junto com a Rauna, eu pedi para eles 2, eles que estão cuidando desse processo lá agora. Não é fácil, né? Nesse nível que está lá, não é fácil. Eu tenho conversado com eles, né? Tem sido um processo difícil, mas a primeira coisa é conseguir resgatar a confiança, né? Resgatar a relação de confiança. E, às vezes, pode ser que já esteja no nível tal que, às vezes, não é possível. Então, assim, resgatar as relações de confiança, para as pessoas começarem a se abrirem a escutar os outros. Porque se elas nem querem, às vezes o conflito, como está lá, né, é um nível tal que a pessoa, quando já ouve a voz do outro, já dá alergia, né? Então, como é que você vai resolver se as pessoas nem se dispõem a escutar umas às outras, né? Então, primeiro precisa resgatar esse espaço de confiança entre as pessoas, de respeito, de confiança, para poder começar a se escutar, né? Nesse caso específico que eu citei, não sabemos se isso é possível de resgatar. E a última conversa que eu tive com eles foi nesse sentido: olha, se não for possível, então, para as pessoas, pode ser que para algumas pessoas consigam, outras talvez não. Então, para as pessoas que não consigam essa relação, reconquistar essa relação, talvez o caminho seja: então, que passos eu preciso dar para uma separação, como é que fala isso? Uma separação amigável, né? Para uma separação amigável. Às vezes, não tem condição, precisa separar, mas pelo menos que seja amigável, não seja com brigas judiciais, né? Pois, Tá bom, eu então as queria 3 últimas para exatamente, fechar, né? era essa exatamente. Vika, mas ainda antes da Vika, desculpe interrompê-la, mas ainda está aqui a Associação Infância e Vida. E depois é que é a Vika, está bem? Pronto, ok. É que já estava a seguir e pronto, não sabia, ok. Obrigada, Vika. Não faz mal. Sim, boa noite. Eu tinha pergunta sobre os processos de feedback. Se era possível dar alguns exemplos práticos de como e quando fazer feedbacks. Muito bom. Então, uma coisa importante fazemos um acordo no grupo. Por exemplo, vamos dizer que nós definimos que tal pessoa vai ficar responsável. Por exemplo, teremos um evento, uma festa, uma conferência, alguma coisa assim. Fazemos um acordo de que uma determinada pessoa vai ficar responsável por cuidar desse evento. Nós podemos combinar. Então, depois do evento, vamos avaliar como foi.
Então, tudo que nós combinamos entre nós é importante que seja avaliado depois, para aprendermos com a realidade, né? Então, o processo de feedback não é um processo para ser, assim, às vezes acontece, né? Eu vejo algumas instituições, muitas vezes não tem um processo de feedback adequado, muitas vezes o que tem é um processo de fiscalização e punição, né? Então, a pessoa fica fiscalizando se os outros estão fazendo de acordo com o que foi combinado, e quando não estão, né, tem alguma punição. Mas todos nós estamos sujeitos a fazer coisas equivocadas, né? Então, ok, isso acontece. Mas, se acontece, como podemos aprender com isso, né? O ruim é nos equivocarmos, acontece. O ruim é a gente, né, cometer erros se não aprendermos com eles. Então, o processo de feedback deveria servir, ter esse propósito de aprendermos com os nossos erros, né? E promovermos o desenvolvimento mútuo. Então, combinamos algo, podemos já combinar. Então, depois daquele evento, vamos fazer uma reunião, uma avaliação, ou um grupo que se constituiu para uma comissão de eventos, sei lá, que vai se reunir ao longo do tempo, por muito, né, o ano inteiro. Podemos combinar, então, de tantos em tantos meses, fazemos uma avaliação desse trabalho, não é? Isso quando a gente vai fazer uma avaliação, feedback de um grupo. Dentro de um grupo, vamos pegar o exemplo da comissão de eventos, por exemplo. Na comissão de eventos, também cada pessoa pode ter um papel diferente, não é? Então, aí é importante esse grupo avaliar o papel de cada um. Então, uma avaliação de uma atuação de alguém, o papel que alguém exerce dentro de um grupo, não será avaliado por todos da instituição, né? Mas para as pessoas daquele grupo. Então, um exemplo de uma possibilidade, né, de fazer avaliação por exemplo, de tempos em tempos, num grupo determinado, nós vamos avaliar o papel de cada um, a atuação de cada um nos seus papéis. Então, nós podemos começar. A pessoa faz também, vamos dizer que seja um grupo de 10 pessoas. 10 pessoas para fazerem uma reunião de feedback vai ficar muito demorada. Não precisa de 10 pessoas. Então, talvez a própria pessoa e mais 5 no máximo, mais 4 ou 5. 4 ou 5 pessoas que tenham contato constante com ela no trabalho. Tem mais propriedade para avaliar. Então, nesse grupo, a própria pessoa com mais 4 ou 5 faz primeiro uma rodada de apreciação. Tá? A própria pessoa traz uma autoavaliação apreciativa, assim, na minha tarefa, o que eu percebo que tenho feito bem. Ela fala, e cada um dos outros também fala das suas percepções nesse sentido. E depois disso, uma rodada de pontos de melhoria. Aí a própria pessoa fala, o que eu percebo que eu preciso melhorar, aprimorar na minha atuação no grupo. Ela traz, depois cada um dos outros também fala. E depois disso, então, o grupo faz um plano de desenvolvimento. Constrói junto, a partir dessas rodadas, essas rodadas servem de subsídio para criar um plano de desenvolvimento. Então, o grupo formula um plano de desenvolvimento com o consentimento de todos, a própria pessoa participa ativamente da construção do plano, aí todos consentem, ok. Então, esse plano, vamos dizer, vai né, ter uma vigência de tantos meses. E aí, vencido esse período, se avalia de novo, por exemplo, e assim faz. Então, um exemplo, né, uma possibilidade. Obrigada. Nada. Vika. Nós estamos a vê-la, mas pronto, mas conseguimos ouvi-la. Estão a ver? Pronto. Não estamos a vê-la, mas estamos a ouvi-la. Sim, pois isto é difícil. Pronto. Mas a gente ouvia bem. Eu estou com o tablet e é muito difícil, não sei trabalhar muito bem com isto. Olha, é o problema exatamente que ele estava a falar da confiança, porque muitas vezes nos grupos há um não dito, e a pessoa com muito boa intenção, eu não vou dizer isto, eu não vou dizer aquilo, e isso cria realmente uma base de desconfiança, da experiência dele, como trabalhar esta confiança do grupo. Porque é necessário que haja confiança para que possa haver uma gestão partilhada e participativa, não é? Portanto,
como, da experiência dele, se pode trabalhar isto também nesta perspectiva de, por muito boa intenção que a pessoa tenha, depois há muitos não ditos no grupo e isso cria ruído, cria um ruído de fundo que não permite essa confiança. Sim. Então, muito importante também. Então, a confiança é o que dá liga a um grupo, né? Quando há confiança entre as pessoas, o grupo voa, né? Podemos dizer assim, né? O grupo, a coisa flui. Mas é natural que haja desconfiança, né? Muitas vezes surgem desconfianças. Então, como ela trouxe, foi bem interessante, que muitas vezes as pessoas percebem, sentem coisas e não dizem, né? Então, olha, a conversa não está sendo franca o suficiente. Talvez a pessoa esteja com muito cuidado, com muito respeito e não falando com franqueza. Então, é importante combinarmos que podemos falar com franqueza entre nós e com respeito ao mesmo tempo. Podemos e devemos, que isso promove o nosso desenvolvimento. Então, sempre combinar essas coisas com o grupo, fazer esses acordos é importante. E, como ela falou, né, se não tem transparência, se as pessoas não falam, realmente fica só no não dito, a gente começa a desconfiar, né? Tem um escritor brasileiro, João Guimarães Rosa, que ele fala assim, né, um personagem dele no livro, em um momento fala assim, como é que é? Não sei de quase nada, mas desconfio de muita coisa, né? Então, quando nós não sabemos, nós começamos a desconfiar. Então, a transparência é fundamental para criar um ambiente de confiança. Obrigada. Nada. Isso é um caminho às vezes longo, não é? Leva tempo. E depende muito do líder, não é? Sempre leva tempo. Do líder que possa ter esse jogo de cintura, digamos assim, não é? E também é difícil para o próprio líder também poder ouvir o feedback dos outros, não é? Sim. E isto é um processo que por vezes leva tempo, não é? Sim. Então, isso que é importante, né? Como nós podemos criar um ambiente onde todos se sentem à vontade de dar e receber feedback, né? Isso promove a confiança. Não é? Então, mesmo quem é líder, todos nós, se a gente encara o feedback como algo positivo, o problema é que o feedback é carregado por uma conotação negativa, né? De ser uma bronca, de ser, né, uma punição, né? Mas se a gente inverte isso e coloca o feedback nesse lugar de que ele promove o desenvolvimento, é para o benefício de todos, de cada indivíduo, então a gente pode mudar a forma de olhar para o feedback. Então, nesse sentido, a gente pode criar um ambiente onde todo mundo se sinta à vontade. Isso tem a ver com vulnerabilidade, que a gente falou, né? Todo mundo se sinta à vontade de dar e receber feedbacks, né? Pois, porque, desculpa só continuar, mas isto, porque a pessoa muitas vezes confunde e tem estado em grupos disso, e eu também muitas vezes, a avaliação não está a avaliar a pessoa, está a avaliar o que a pessoa fez. E isto é muito difícil de... É um limite, porque a pessoa sente-se, quer dizer, sente-se avaliada no seu próprio ser e não naquilo que faz. E isto é um processo difícil também, não é? Tenho deparado com isso, porque não basta dizer, há uma vivência que tem que ser progressiva, não é? Por vezes isso é difícil. Entendi que ela está dizendo que é difícil receber têm feedback, é isso? alguma possibilidade de haver quase que o watchdog, quer dizer, como é que é possível que alguém também possa ter esse papel desta filigrana nas relações, não é? Sabes o que é filigrana? No Brasil há, não é? É este ouro que é feito Sim. muito fininho, Sim. com muita delicadeza, mas que é ouro. Sim. Então, se falamos de forma franca e respeitosa, combinamos entre nós que o feedback é importante, tudo isso contribui. Mas não quer dizer que seja fácil receber feedback, né? Mesmo que com tudo isso, a gente pode se sentir muitas vezes desconfortável receber um feedback, né? É assim. Mas só existem duas formas de nós nos conhecermos. Uma pela autoobservação e outra recebendo feedback, né? Olha só uma coisa importante sobre feedback, gente. Alguém aqui gosta de ser mal visto pelos outros? Ninguém gosta, não é? Todo mundo aqui se olha no espelho quando vai sair de casa para algum evento fora, não é? Por que a gente se olha no espelho? Porque tem coisas em nós que nós percebemos diretamente. Não precisamos de um espelho. Nós podemos olhar para nossos pés, nossas pernas, não precisamos de um espelho.
mas eu não enxergo o meu rosto sem o espelho. Então, eu preciso de um espelho para enxergar. Então, tem coisas em nós que nós percebemos diretamente sem o espelho. E tem coisas que nós não percebemos diretamente, só com o espelho. Assim também com relação às nossas atitudes e comportamentos. Tem atitudes e comportamentos nossos que nós percebemos pela autoobservação, mas tem outros que nós não percebemos, são pontos cegos. Precisamos de um espelho, e o feedback cumpre o papel do espelho. Então, se nós achamos bom olharmos no espelho, para nós não sairmos na rua com o cabelo despenteado e podemos ser mal vistos pelos outros, então também deveríamos achar importante recebermos feedback. Porque quando alguém nos dá um feedback, ela está mostrando para nós algo de nós que nós talvez não tenhamos percebido ainda, mas que pode estar nos fazendo ser mal vistos pelos outros. Então, é um presente que a gente recebe quando a gente recebe o feedback, né? Então, a gente encara o feedback como um presente, né? Então, mas tudo é um processo de cultura, né? Por isso que é demorado, como ela falou. Obrigada, muito obrigada. Alvemar? Tem uma Sim, última? boa noite a todos, especialmente ao Beto. Uma observação e duas perguntas. A observação é que você começou igualzinho como eu comecei em setembro do ano passado, quando eu dei a minha palestra aí para a sociedade em Portugal sobre rememoração social, com necessidades, relacionamentos, acordos, e eu chamo de habilidades, você chamou de capacidades. Tudo bem. As duas perguntas que eu tenho são as seguintes. Você mencionou objetivos muito muito brevemente, no finzinho, você falou de objetivos. E eu tenho a impressão, eu queria ouvir a sua opinião, de que a primeira coisa que se deve fazer é o estabelecimento dos objetivos bem claros, os objetivos da instituição e objetivos, quer dizer, objetivos internos, desenvolvimento das pessoas, etc., e objetivos externos, o que é que a gente quer atender de necessidade da sociedade. Então, o que você acha? Você não acha que a primeiríssima coisa é isso? Porque quando se estabelecem objetivos comuns entre todo o grupo, aí pode-se sempre usar o objetivo para encarar, por exemplo, os conflitos. Será que as razões do conflito estão se identificando com os nossos objetivos ou não? Ou estão desviando dos objetivos? Não é? Então, essa foi a primeira pergunta, a importância dos objetivos e como isso talvez, eu queria ouvir a sua opinião, e parece que tinha que vir em primeiríssimo lugar. A segunda coisa é que é muito interessante o que você falou tudo, eu gostei muito da questão dos mitos, por exemplo, mas me dá a impressão que para isso ser implementado numa instituição é preciso de um Beto, é preciso de uma pessoa que já tenha experiência enfim, de como estabelecer as condições das pessoas trabalharem em grupo, gestão colaborativa, etc. Eu tenho a impressão que simplesmente fazer um curso ou assistir uma palestra, nada disso é suficiente, porque é preciso ficar diagnosticando e propondo remédios para as situações. Essas são as duas questões, os objetivos e da necessidade de um que você chamou de facilitador. Eu não gosto muito dessa palavra, mas tudo bem. Né? Legal. Então, sobre os objetivos, com certeza. Os objetivos são o que dão o direcionamento para a organização, não é? E lá no começo eu já falei, né? Como nos organizamos como grupo, aproveitando o potencial de cada um, como nos organizamos de uma forma inteligente em grupo, aproveitando o potencial de cada um em prol dos nossos objetivos comuns. Então, tudo isso aqui está voltado para o atendimento de objetivos comuns. Com certeza, se nós não temos clareza dos nossos objetivos comuns, não há nem como se falar de gestão, né, colaborativa. Então, é fundamental, com certeza, né, concordo totalmente. E o segundo aspecto é que estamos todos aprendendo, né? Isso que eu trouxe do nós queremos, né, nesse processo de evolução, é isso, nós ainda estamos engatinhando nisso, né? Como trabalhar de forma colaborativa? É um grande desafio ainda hoje, para todo mundo, para mim também. Então, estamos todos aprendendo. O que eu vejo que é possível ser feito é realmente trazer esse tema
a consciência, né, e conversar mais sobre isso e nos prepararmos para trabalhar dessa maneira com formações também, né, até mesmo acadêmicas. Então, eu acho muito interessante, por exemplo, né, no Brasil eu atuo muito com escolas Waldorf. E as escolas Waldorf, então, de maneira geral, né, trabalham de forma associativa, procuram trabalhar de forma colaborativa. Então, o que eu costumo falar nas escolas? Os professores fazem uma faculdade de pedagogia de 4 anos. Fazem uma formação em pedagogia Waldorf, mais 4 anos. 8 anos estudando. Quando chegam na escola, na sala de aula, percebem que é ali que estão começando a aprender de verdade. Não é assim? Né? Ficaram 8 anos estudando para terem condição de começar a aprender de verdade a trabalhar com as crianças, com os jovens, com as crianças. Então, é muito tempo dedicado a estudo, formação, e começa na escola, ainda tem muito tempo de aprendizado, até você realmente se sentir já com a maestria no trabalho de professor. E aí, esse trabalho exige uma gestão colaborativa, né? Uma associação. E então, o professor, além disso, desculpa, o professor ficou 8 anos estudando, mas por que ele estudou tudo isso? Porque ele tinha interesse, vocação no trabalho de professor. Ele tem afinidade com isso, ele quer trabalhar com isso. Não necessariamente, muitas vezes, né, o professor não tem uma vocação ligada à gestão, não tem tanta afinidade e interesse com relação à gestão. E não fez nem 8 anos de formação, né, em professor, não fez nem 8 dias de formação de gestão. É claro que não vai funcionar, né? Não vai funcionar, porque assim como a pedagogia tem muitas questões importantes de serem estudadas e compreendidas, a gestão também, né? Então, não há formação, normalmente. A gente não se forma, não se trabalha, não se desenvolve nesse sentido. Só que a realidade pede isso de nós. E como é que faz? Então, a gente fica batendo cabeça e aprendendo da prática, né? É difícil mesmo. Então, eu tenho feito muitos esforços no Brasil para cada vez mais ter cursos de formação, né? O Valdemar Sete é do Brasil, mas imagino que a maior parte do público esteja em Portugal. Mas no Brasil agora, em setembro, deve começar em setembro, provavelmente, né? A gente vai começar uma formação, no Brasil tem uma faculdade, a Faculdade Rudolf Steiner, então um curso de pós-graduação que eu estou coordenando em gestão colaborativa, de 2 anos, que deve, se tudo der certo, já está divulgado no site da faculdade, mas ainda falta fechar a data certinho. Eu acho que semana que vem vai fechar isso, então é provável que comece, se não for setembro, é outubro. Então, esse ano ainda deve começar uma formação de 2 anos. Então, é o primeiro passo nessa direção, né? Mas ainda precisa muito ser feito nesse sentido. Beleza? Sim, eu talvez pudesse acrescentar mais uma coisinha que eu acho que faltou na sua palestra e queria ouvir se você também acha importante. É que, na minha palestra, sobre desmembração social, e em outras também, eu mostro que o desenvolvimento social do futuro é a fraternidade, que nós já desenvolvemos um senso da liberdade e da igualdade. Aliás, estamos desenvolvendo a igualdade, que é todo esse movimento de direitos humanos, mas ainda não temos o senso da fraternidade. Então, não sei se não se deveria chamar atenção para esse fato em cada um, de que ele tem que desenvolver a fraternidade para que o grupo funcione. Sem fraternidade, não há possibilidade de um grupo funcionar. Uhum. Sim, com certeza. Trabalhar de forma colaborativa implica em... Bom, isso aqui, né? Promover o atendimento de necessidades tem a ver com fraternidade, né? Então, não foi explicitada a palavra fraternidade, mas trabalhar no atendimento de necessidade do outro, isso implica em fraternidade, né? Tem uma frase do Steiner, né, que é fazer da necessidade do outro o motivo para a minha ação, né? Talvez essa seja uma essência da fraternidade, né? Ok? E do grupo daqui, alguém tem alguma pergunta? Uma última? Não? Quer dizer, pelo orientado da hora, se calhar já... A última pergunta, então. Não, está bem. Pronto, eu acredito que o caminho é mesmo estes processos colaborativos e pronto, a Casa Santa Isabel acho que teve a humildade de reconhecer que necessitava de uma ajuda externa
e por isso entramos em contacto com o Colaborar, e o Beto está aqui neste momento para nos ajudar em todo este processo. Mas olhando ali para aquela banheira antroposófica, como vocês chamam, esse processo de evolução, na verdade eu fico um pouco apreensivo, porque nesse processo de evolução aparece aí o livre-arbítrio individual, com o eu quero, e o coletivo, com o nós queremos, mas a evolução que a humanidade está a ter neste momento, na verdade deixa-me um pouco apreensivo, porque com tudo aquilo que está a acontecer, com ditaduras, com, sei lá, sede de poder, uma cultura do ódio, dá a impressão que nós estamos rapidamente a dar a volta à banheira e a voltar novamente para o nós devemos e para o eu devo. E acho que seria importante perceber como é que nós podemos contrariar isso. Eu acredito que um dos caminhos será mesmo estes processos sociocráticos. Pronto, tu desmistificaste aí alguns mitos. Um dos mitos que nós tínhamos também entre nós era esse mito do consenso, que muitas vezes impede muita coisa, não é? E acredito mais, na verdade, que o caminho será pelo compromisso e não pelo consenso. Mas isso também implica que haja confiança. Confiança no outro, confiança nos grupos de mandato, eventualmente, e um despir de preconceitos, porque sem isso, com certeza que será muito difícil chegar aos objetivos que nós queremos. Mas, na verdade, este processo evolutivo, neste momento, causa-me alguma preocupação. Eu não sei de que forma é que, na verdade, nós poderemos contrariar tudo isto. Então, eu acho que nós estamos num ponto da evolução que estamos colocando em risco a própria evolução, né? Hoje, bom, quem está distante não está presente aqui, mas hoje tivemos uma reunião mais cedo e o Iron comentou, né, uma similaridade do processo de desenvolvimento da organização com a biografia individual, né? De que por volta dos 40 anos, 40, 42 anos, surge essa questão. E agora, né? Como é que eu dou continuidade ao meu desenvolvimento individual? Será que eu consigo me reconectar com a realidade espiritual? Ou eu fico preso ainda, já estou mais velho, né? O físico já não sustenta mais tudo que eu quero fazer, mas eu posso ficar preso a essa questão mais física, material, e não acordar para uma conexão maior com a realidade espiritual. Então surge um risco no desenvolvimento individual ali, né? Eu posso querer continuar sendo jovem, como era, mas não sou mais. Posso me apegar às coisas materiais e ficar reclamando da vida, ficar envelhecendo de forma amargurada. Ou eu posso me conectar com a realidade espiritual e perceber que esse momento exige uma forma de maneira diferente de lidar com a realidade. Talvez, como humanidade, estejamos mais ou menos nesse ponto também, né? Para onde vamos agora como humanidade, né? Com tanto conhecimento que nós acumulamos, tanta tecnologia que nós desenvolvemos, tanta coisa que já aprendemos, e agora? Para onde vamos, né? Então, mas o que eu percebo, né, o Carlos bem falou, né, de que tem movimentos, parece que nós estamos voltando para trás, né? Então, o que eu percebo nesse momento, que as coisas estão ficando muito agudas, assim, mas que, ao mesmo tempo, tem muitos movimentos de trabalho mais colaborativo, como nunca houve, né? Mais grupos querendo trabalhar de forma colaborativa, grupos surgindo já do começo com essa proposta de trabalhar de forma colaborativa, mesmo empresas também, né? Não só associações, coletivos. Então, isso tem se intensificado muito nos últimos anos. Mas, ao mesmo tempo, né, essa coisa do poder, da polarização, né, de cada um achar que ele que sabe, o outro está errado, né? Isso também está se intensificando. Então, essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que eu vejo essa similaridade com essa curva biográfica, né? São dois caminhos que estão se apresentando claramente. Duas possibilidades que estão ficando muito fortes. E cada um de nós tem que decidir aonde nós vamos.
onde queremos ir. Né? Seus contatos. As pessoas te contactam. A gente colocou aqui o seu site de colaborar. Mas você quer deixar mais algum contato? Deixa eu escrever aqui, então. Se entrar no site, já tem todos lá, contatos lá. Tá. No site, o Iron comentou que pediram contatos meus. No site, parece que a Rita colocou o site, né? www.coolaborar.com.br. Esse é o site. Tá? Não, .com só, não precisa do BR. Desculpe. Então, colaborar.com, né? Colaborar com 2 Os. Entrando no site, vocês encontram lá o e-mail e o WhatsApp e o Instagram também. Bom. Ok, fechamos? Então, boa noite, bom descanso. Obrigada. Boa noite. Boa noite.